Boa noite a todos. Nós vamos falar sobre o Rafael Moneo, arquiteto, e a disciplina é orientada pela professora Renata. Bom, o Rafael Moneo é um arquiteto espanhol, nascido em 1937 em Navarra, Espanha. Ele estudou na Escola Técnica Superior de Arquitetura de Madrid, que é o ETSAM. Observação que ele foi atraído primeiramente pela filosofia e a pintura, depois ele foi influenciado pelo seu pai e decidiu estudar arquitetura. Ele foi premiado diversas vezes por suas obras, inclusive entre eles está o prêmio Pritzker de arquitetura, que foi em 1996, e o mais recente foi o prêmio Príncipe de Astúrias da Arte, que foi em 2012. A sua arquitetura ela se destaca pelo valor da história e das raízes que se reinterpretam, gerando projetos plenamente contemporâneos. O patrimônio, não somente cultural, mas pessoal. A memória, a nostalgia são base para a sua arquitetura. Ele recorda da sua infância, seu povoamento de origem, suas ruas, e isto influenciou no arquiteto em que se tornou. Aqui temos uma frase que é um decretar cultura, e ele citou sua influência, que foi nascer num povoamento, crescer num lugar com contornos bem definidos, geográficos e sociais. Sem dúvida, ajuda a entender a importância dos limites, as condições de partida, tanto para a vida como para um projeto. Conhecer as cidades é sempre necessário para iniciar uma obra de arquitetura. Uma frase citada por ele. Boa noite, turma. Eu vou falar um pouco sobre as obras do Rafael. Bom, vou começar pela Estação Atocha, em Madrid. Ao longo da história, a estação passou por várias reformas e ampliações. A mais importante aconteceu na parte final do século XX, com a chegada do trem-bala. O tamanho da estação era insuficiente para a operação do novo tipo de trem, e foi necessário realizar uma grande reforma, que foi dirigida por Moneo entre os anos de 1985 e 1992. Esse é o Museu Nacional de Arte Romana de Mérida. A comissão de Moneo para o museu veio em 1979, como parte da celebração do governo espanhol do aniversário de 2000 anos da fundação. Ele foi projetado para abrigar o extenso acervo de peças das escavações arqueológicas da cidade. E para sua construção, Moneo usa o que aprendeu durante seus anos em Roma para propor um edifício de indiscutível inspiração clássica. É uma construção desenhada no mais fiel estilo romano, e é composta por um pequeno edifício acolhedor e uma grande nave central de planta basílica, na qual se entrelaçam arcos semicirculares e clarabóias para construir um espaço repleto de ritmos e luz natural. Moneo também trabalhou na expansão do Museu do Prado, e um dos aspectos mais importantes da proposta de ampliação constitui a recuperação do claustro e sua restauração. O claustro foi desmontado e recolocado dentro de um novo edifício, chamado Cubo de Moneo, feito de tijolo vermelho. O trabalho dele inclui também um novo vestíbulo situado na parte traseira do edifício histórico de João de Villanueva, que serve de entrada para o museu. O Auditório Cursal de San Sebastián é composto por dois grandes cubos de vidro translúcido e deformado, e tornou-se um dos grandes ícones arquitetônicos de todo o país. É um símbolo da cidade, e sua forma é concebida como duas pedras encalhadas nas margens do rio. Essas pedras de aço e vidro abrigam um auditório principal e uma sala da câmara,
e o complexo conta ainda com diversos espaços expositivos, salas polivalentes e restaurante. Eu vou falar sobre os principais conceitos do pensamento pós-modernista de Raphael Monnet. As construções de Monnet se diferem das construções típicas do seu período e eram pensadas para que não seja uma arquitetura exageradamente fragmentada e nem pensada apenas para suprir a topografia do terreno, tendo então síntese com o local ao qual será inserido. Seus projetos são pensados em uma relação orgânica com a paisagem que os envolve, ou seja, o entorno, seguindo o pensamento de Alvar Aalto de que a arquitetura não pode se livrar das contingências humanas naturais, não deve fazê-lo jamais, pelo contrário, deve aproximar-se da natureza, dando a este termo uma acepção tão ampla que compreenda a sociedade, a cidade e os costumes, como ressalta o próprio Hugo Alvar Henrique Aalto, arquiteto finlandês. Cada projeto tem seu terreno minuciosamente estudado para então ser usados materiais e técnicas construtivas mais eficientes para o local em que será inserido. Ele se refere aos seus projetos como respostas apropriadas às condições dos tecidos urbanos onde se insere, respeitosos ao lugar e pretendendo formar parte dele, ainda que crie uma nova percepção, que eram as condições prévias, como diz o próprio Monnet. Tendo então este conhecimento, podemos entender que o conceito de Raphael Monnet é completamente voltado para o seu entorno, para se inserir ao seu contexto e não deixar esse importante fato de lado. Isso faz o diferencial dos seus projetos, pois cada projeto tem síntese com seu entorno. E isso acaba sendo o que faz seus projetos obterem completamente sucesso, né? Porque eles não estão apenas ali, não conversam com o entorno, ele conversa tanto com o entorno quanto ao terreno que está inserido. Comparação dos aspectos do moderno com o pós-moderno, novo e o velho, equilíbrio entre o universal e o particular, promover uma relação épica sobre o lugar, edificação com conceitos base sobre o que há no local e o que precisa, relação entre o lugar e o contexto histórico, pesquisar para relacionar o projeto com o local, valores culturais. A percepção dos valores culturais das antigas cidades, do entendimento das relações entre o passado e o presente, como um processo de continuidade e não de rompimento das estruturas urbanas, resulta, entre outros aspectos, na formulação de conceitos sobre a relação entre novas edificações e as pré-existentes. Conservação integral. Enunciados das vertentes crítico-conservativa e da conservação integral. A construção das e nas cidades vai reproduzir um rico pensamento que trará questões relacionadas às antigas cidades. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o impacto das obras e dos seus textos na arquitetura. Bem, o Raphael Monnet, né, ele tinha um modo muito particular de pensar a arquitetura contemporânea, né? Diferente do que a gente vê na produção contemporânea dos anos 90, o trabalho dele está bem distante, tanto da desconstrução quanto da arquitetura sem forma. Suas obras estão fundamentadas numa relação orgânica com a paisagem que as envolve, como a Camila mesmo falou para a gente há pouco. Cada projeto pauta-se pelo programa, assim como pela especificidade de cada lugar. Ou seja, cada projeto é único e pensado para aquele lugar. E além de materiais específicos para cada obra, ele também utiliza técnicas construtivas diferentes, adequadas à história de cada projeto. Ele integrou o conjunto de arquitetos responsáveis pelo início de uma nova fase da vida arquitetônica da Espanha, sucessora da vertente modernista, né, propriamente dita. Dentre os inúmeros prêmios, né, que ele recebeu, como o Matheus citou para a gente, ele foi laureado com a primeira edição da Medalha Swan, que é um prêmio otorgado pelo Museu Swan em Londres. E na ocasião,
Bruce Boucher, diretor do museu, disse que os seus edifícios, seus textos e suas aulas enriqueceram incomensuravelmente o campo da arquitetura. Ou seja, ele influenciou várias pessoas, não só através de seus projetos, mas também dos seus textos e aulas. Ele desenvolveu um extenso corpo de trabalho como crítico e teórico de arquitetura, através dos inúmeros artigos que publicou. O maior impacto das suas obras, para mim, é que ele nos faz pensar o quão importante é respeitar a história de um lugar, as pessoas, as culturas, que dá para intervir escrevendo uma nova história, mas sem apagar o passado, e pensar sobre o que é mais importante para um arquiteto. Você criar uma obra impactante, que choque, que seja amplamente divulgada e comentada por sua estética diferente, ou criar obras ligadas à história que criam uma relação de pertencimento. Por hoje é só. Obrigada, pessoal. Boa noite.